Amados irmãos, eu quero convidá-los agora para meditação na palavra de Deus. É um momento importante das nossas vidas, quando abrimos a palavra para meditar, pois Deus pode, em uma palavra, resolver o nosso problema. Deus pode enviar uma palavra. O general disse: basta uma palavra. E se Deus mandar uma palavra de acordo com a sua necessidade, seu problema será sarado, será sanado, será resolvido. Glória a Deus. Então eu quero convidá-los para a primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 4. Nós lemos esta palavra e o Senhor nos deu uma palavra baseada no tema a igreja preparando-se para o fim. A igreja preparando-se para o fim. O apóstolo São Pedro, o versículo 7, ele já começa dizendo: já está próximo o fim de todas as coisas. Na NVI diz: o fim de todas as coisas está próximo. Amém. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro, ele sempre nos fala sobre os últimos dias. Como nós sempre abordamos assuntos relacionados à escatologia, o estudo das coisas do tempo do fim, então veio-nos esta palavra, Pedro afirmando, diretamente por uma revelação do Espírito Santo, como seriam os acontecimentos ou como a igreja deveria se portar no tempo do fim. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, vigiai em oração, tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Claramente a mensagem de Pedro foi pregada, foi escrita para a igreja dos últimos dias. A mensagem de Pedro, quando nós começamos a ler a sua carta especial, a gente descobre que é uma mensagem de aviso. Sempre ele está avisando sobre acontecimentos do tempo do fim. No capítulo 2, ele já começa dizendo: haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, movidos por avareza, farão comércio de vós, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E Pedro vai falando do tempo do fim. Se aqueles que seguindo a carne andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Aí Pedro vai mais adiante e diz: virá, entretanto, o Senhor, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitosos estrondos, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de assim serem desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, ele foca especialmente acontecimentos dos últimos dias. E como cristão, nós cremos na palavra de Deus quanto aos dias que estamos vivendo, e entendemos pelas profecias que chegamos ao tempo do fim. Ainda essa semana, uma irmã manda uma pergunta: pastor, como podemos afirmar que estamos no tempo do fim?
Porque guerras sempre houveram, fome sempre houve, peste sempre houve. E por que agora os pastores estão falando tanto que é o tempo do fim e que é a vinda de Jesus que está se aproximando? E eu tive que responder para aquela serva do Senhor: é diferente os acontecimentos do tempo do fim. É um desencadear de acontecimentos, exatamente despertando a igreja, despertando a humanidade. E como se não bastasse, a quantidade é em uma proporção muito maior, como nunca houve. O Senhor, na verdade, Ele foi alertando o seu povo, Ele foi trazendo sinais, Ele foi revelando que as coisas iam acontecendo. Mas à medida que chegamos ao tempo do fim, a proporção está sendo muito maior. E nós recebemos alertas, não é? Nesta carta de Pedro, dirigido pelo Espírito Santo, para nós hoje. Glória a Deus. Eu diria que a carta de Pedro é como a mão na parede escrevendo para o rei Belsazar. É mostrando a cada um de nós, é um tempo de juízo. E é interessante, ainda hoje eu conversava com uma pessoa não evangélica, é uma pessoa que nem lê a Bíblia, mas ele disse para mim naquela conversa que nós estávamos falando a respeito de Deus, e ele disse: pastor, eu não sou crente, mas eu acho que o que está acontecendo na terra é juízo de Deus. Então, os acontecimentos que nós estamos vivenciando hoje, até quem não conhece a palavra de Deus está sentindo que tem um tom diferente, não é? Tem uma forma diferenciada, é uma proporção maior. Veja que não é um fato isolado, atinge o mundo inteiro. Onde você for hoje, a história é a mesma para toda parte. Ainda assim, uma pergunta importante se levanta para cada cristão hoje, como deve ter sido para os cristãos nos dias de Pedro e como é para nós hoje. Já está próximo o fim de todas as coisas? Está. E como eu devo viver, como eu devo enfrentar então esse tempo do fim? Eu não vou ficar apenas descobrindo o porquê estou no fim. Eu não devo até parar para estar preocupado em provar por que estamos no fim. Mas eu devo me preocupar com a minha vida espiritual. Eu devo me preocupar é como viver esse tempo do fim. Como se preparar então para os tumultuosos acontecimentos desse tempo final? Amados, eu penso que é normal querer saber como iremos sobreviver aos tempos ameaçadores que nós estamos vivendo e que ainda vamos viver. Eu creio que isso é terrível, não é? Quando a tempestade chega destruindo as fontes de recuperação que temos, muitas perguntas surgem. Como é que nós vamos fazer quanto aos desempregos? Não é só a crise sanitária, não é só a crise na área da saúde, não é só a pandemia. E o desemprego? 28 milhões de brasileiros desempregados. Como nós vamos viver para superar isto? Pessoas que estão perdendo suas casas, suas moradias, porque não conseguem pagar, compraram, financiaram, perderam o emprego e agora estão com medo de perder. Essa semana eu encontrei pessoas assim, pessoas que já estão sem ter o que comer, pessoas que já estão preocupadas com o que comeremos, com o que beberemos, como vai ser. Estão recebendo essa pequena ajuda que é um milagre caído do céu, mas e depois que essa ajuda parar, como vai ser? Há uma preocupação que está tomando conta da mente e do coração das pessoas. Como pastor, eu também estou preocupado quanto ao futuro da minha geração. Como pastor, também estou preocupado como será o futuro dos membros da minha igreja.
como superar os tempos que hão de vir. Eu creio que essa é uma preocupação legítima para qualquer pessoa nesse tempo que estamos vivendo. Mas, surpreendentemente, irmãos, o apóstolo Pedro não dá nenhum conselho na sua epístola quanto às preparações financeiras ou físicas ou materiais que nós possamos imaginar. O apóstolo Pedro não toca nisso. Ele aborda os sinais do tempo do fim, os acontecimentos, mas ele não fala nada sobre onde colocar o dinheiro, ou onde conseguir dinheiro, não fala nada sobre como enfrentar a crise de habitação, não fala nada como sobreviver ao aquecimento global. Ele fala que vai haver o aquecimento, mas ele nem fala onde vamos conseguir ficar para sobreviver. Ele muito menos fala de inflação, de pandemias. Pedro simplesmente aborda os acontecimentos, mas não toca nesse ponto material, financeiro, pessoal. E eu fui buscar uma resposta. Por quê? Li toda a carta, primeira carta, segunda carta, e me veio essa indagação. Por que o apóstolo Pedro mostra tantos sinais, mas não mostra como materialmente a gente vai sobreviver, fisicamente, como vamos sobreviver? Eu creio que devido ao fato de Pedro já haver experimentado, quando esteve com Jesus, tanta situação adversa, tanta pobreza. Eu creio que Pedro passou por tanta situação e experimentou a fidelidade de Deus, que ele não estava nem aí em querer mais provar que Deus é fiel e que cuida do seu povo. Eu creio até que Pedro literalmente seguiu os passos de Cristo. E Pedro viu Jesus viver aqui neste mundo sem dinheiro, sem casa para morar, sem transporte para andar. Se o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, a raposa tem seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, o filho do homem não tem nada disso. O transporte que andou era emprestado, a casa que morou era emprestada, o barquinho que andou era emprestado, até o jumento que andou por pouco era emprestado, o túmulo foi sepultado, tudo era emprestado, e Pedro viveu com ele. Para comer, os discípulos tinham que entrar na roça dos fazendeiros que encontravam. A certa altura, quando precisaram de dinheiro para pagar impostos, e Jesus viu que tinha que pagar mesmo, Jesus vai lá no mar e pesca lá um peixe, que na boca dele tem dinheiro. E Pedro estava aí acompanhando todas essas coisas. Quando eu li toda a carta de Pedro, eu entendi que o apóstolo, ele estava como que dizendo assim: olha, quanto ao cuidado de vós, quanto à fidelidade de Deus, eu nem preciso provar a vocês, porque vocês já sabem que Ele é fiel. Vocês já sabem que Ele não falha. Vocês já sabem que Ele não abandona. Vocês já sabem que o que cuidou de você até aqui, vai cuidar até o fim. Que esteve com você até agora, Ele prometeu: estarei convosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Então Pedro não vai provar nada dessas coisas. Pedro sabia o que significava dormir sobre as estrelas, sem cama, sem travesseiro. Ele seguiu Jesus assim. Possuía uma única roupa, um par de sandálias. Então Pedro tinha de confiar na provisão de Deus, não é? Para as suas necessidades a cada dia. Dia após dia Pedro viu essas necessidades serem fielmente supridas. Agora, em sua mensagem sobre o fim dos tempos, Pedro se concentra não em necessidades supridas, mas na importância de preparar os nossos corações, na importância de um viver cristão autêntico, de ser um verdadeiro cristão, glória a Deus, de viver uma vida de devoção, uma vida de oração,
uma vida de vigilância, uma vida de amor de uns para com os outros. Meus irmãos, o apóstolo Pedro nos dá uma aula de comportamento diário da vida cristã, que é o que cada cristão precisa estar preocupado nesses últimos dias. Eu fico triste quando eu encontro um cristão nos dias atuais que está preocupado em guardar dinheiro para daqui a 50 anos. Alguém que está se preparando, olha, daqui a 50 anos eu vou fazer assim. Meu Deus do céu! Não há perspectiva para nós estarmos pensando mais assim. Agora, eu fico feliz quando eu encontro um crente que ele está dizendo assim: Deus de mim cuidará. Deus cuidou de mim até hoje. Estamos no tempo do fim. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vamos fazer a nossa parte, vamos fazer a nossa parte. Mas nada de ficar estressado, sem se preocupar com a vida espiritual, sem cuidar da sua vida devocional. Em um tempo como esse que nós estamos vivendo, Pedro nos dá uma aula que Pedro se concentra não em ter as necessidades materiais supridas, mas ele diz, olha, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. O que é que Pedro está dizendo para nós? Olha, essas coisas vai ser tudo desfeito. Você está correndo demais, estressado demais para conquistar, para conseguir. Tudo isso, Pedro diz, olha, chegamos ao tempo do fim, isso tudo vai se desfazer, vai ser desfeito. Agora você deve viver um santo procedimento e uma vida de piedade. 2 de Pedro 3:11. Diante de tudo o que está por vir, Pedro se concentra, irmãos, em questão de caráter cristão. Você vai ver Pedro dizer claramente na sua cara, olha, agora é tempo de perguntar a você mesmo como é que eu estou diante de Deus. Como é que está o meu viver como cristão? O apóstolo Pedro está aqui nos perguntando basicamente isso. O que está no seu coração nesses últimos dias? Se você for inverter o que ele coloca para nós, é mais ou menos isso que ele está querendo saber. O que é que está no seu coração, já que estamos vivendo o tempo do fim? Ele diz assim, ó, já está próximo o fim de todas as coisas. Ponto e vírgula. Portanto, sede sóbrios. Na NVI diz, sede criteriosos e vigiar em oração. E Pedro começa a descrever como é o comportamento do cristão, como deve ser o comportamento do cristão, como o cristão deve cuidar da sua vida piedosa. Quem você está se tornando à medida que o fim dos tempos está se aproximando? Porque nas palavras de Pedro, daqui para o fim, ou você se preocupa em viver um santo viver, um santo proceder, para ser um anjo de Deus, ou daqui para frente vai virar um cão. Eu estou falando isso baseado na palavra de Deus. Eu provo isso à luz da Bíblia. O apóstolo João fala sobre isso também, dizendo que os limpos iam se limpar mais ainda, e os sujos ia se sujar mais ainda. Então Pedro está nos chamando aqui. Quem você está se tornando? Quem é que você está se tornando? Olha que coisa tremenda. Quem é que você está se tornando à medida que o fim dos tempos se aproxima? Você já sabe que Deus vai cuidar das suas necessidades físicas. Você já sabe que Deus cuida daquilo que você precisa. Mas você está se preparando espiritualmente? Eu estou falando da igreja preparando-se para o tempo do fim. Você está preocupado com a sua vida devocional, com a sua vida piedosa? Ai, irmãos, se isso soa incomum para você, considere o que Jesus tinha a dizer quanto a se preparar para o tempo do fim. Jesus falou também muito a esse respeito. Ele também nos deixou conselhos
conselhos maravilhosos para o tempo do fim, tal como Pedro. Jesus também alertou dos tempos tumultuosos que haveriam de vir. Veja Jesus falando, Jesus falou de guerras, Jesus falou de rumores de guerras, Jesus falou de conflitos étnicos, tribais, tudo o que está acontecendo. Jesus falou de fome, falou de tremores de terra, falou de perseguições, falou de dilúvio de iniquidades, falou da falta de amor, falou que muitos fariam com que o amor se esfriasse. Também previu que exércitos marchariam contra Jerusalém para destruir Jerusalém. Mas diante dessa viravolta toda, Jesus pouco diz, pouco fala a respeito do cristão estar preocupado com essa vida terrena. Amados, Jesus não fala como nos preparar para a perda de uma casa, para a perda de um emprego. Jesus não fala na quebra da economia. Jesus não fala se ia haver cura para as doenças. Jesus não fala nada disso. Ao invés disso, ele diz assim, portanto, é o tempo do fim? É. Aí ele diz, olha, não vos inquieteis. Não vos preocupeis, diz a NVI. Não fiquem preocupados com essas coisas. Não deixem de serem levados por essa preocupação. O que é que Jesus, o que é que o apóstolo Pedro estava colocando para nós? É que ele sabia que à medida que o tempo do fim fosse chegando, a estresse ia aumentar, a inflação ia subir, o desemprego também ia crescer, as pestilências iam também abundar, e aí ia haver uma preocupação muito grande, ia haver um temor nos corações, ia haver uma expectativa muito grande com respeito de coisas materiais. E Jesus não vai nos dar nenhuma saída. Ele não mostra em nenhum lugar da Bíblia como você encontrar as coisas terrenas, as coisas materiais. Jesus só nos faz entender que Ele cuida da gente, que Ele supre as nossas necessidades. Aleluia. Que Ele sabe o que nós precisamos, mas Ele diz taxativamente, não se preocupem com essas coisas. Se preocupem com a vida espiritual de vocês. Se preocupem com a piedade, com a vida cristã. Aleluia. E Pedro ecoou as palavras de Jesus aqui, quando ele diz isso, mas já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. É como se Pedro estivesse repetindo todo o sermão de Jesus. Jesus dá o sermão profético, mas ele também não fala nenhuma vez em como se adquirir coisas materiais. Ele só aborda a não preocupação, a não inquietação. E depois ele diz, agora nesse tempo vocês orem, vocês vigiem, crente. Vigiem, crente, que a coisa é difícil. Aleluia, bendito seja Deus. Em suma, instruções básicas para se preparar para os tempos do fim estão mais ou menos aqui. Sejam sóbrios de espírito. Fiquem quietos na presença de Deus em oração. Não importa o que aconteça, não deem lugar ao pânico. Não há razão para entrar em pânico, em desespero. Não deixe que o medo domine vocês. Ao invés disso, levem tudo a Deus em oração. Como o evangelho de Jesus é prático. Como a palavra de Deus é prática. Como a palavra de Deus tem ensino para nós. Sabe por que muita gente está por aí se acabando dos nervos, neurótico da vida? Estou falando para cristãos que não têm seguido a esses princípios da palavra de Deus. Muitos cristãos estão em pânico. Glória a Deus. Pessoas que testemunharam a vida toda que Deus é quem guarda. A vida inteira pregavam, Jesus é quem guarda. E agora estão com medo até de botar a cabeça do lado de fora de casa. Glória a Jesus.
Tem deles dormindo debaixo da cama, irmão, com medo do corona pegar em cima da cama. Ele pega em cima, pega embaixo, pega onde for. Mas o medo, o pânico, faz que as pessoas estejam assim, pregar a vida inteira que Jesus é quem guarda. Agora estão se desmanchando de medo. Claro que os cuidados são necessários, a gente tem tido todo o cuidado, não é verdade? Mas não podemos deixar o medo nos dominar, porque o medo neutraliza, o medo arrasa, o medo mata mais do que qualquer vírus, minha gente. O medo destrói você emocionalmente, as suas defesas imunológicas vai lá para baixo, e aí você pega qualquer tipo de enfermidade por causa do medo. Então não dê lugar ao medo. Não deixe o medo lhe dominar. Pedro está dizendo aqui a eles de forma bem simples: olhe, coisa está difícil. Chegou o tempo do fim? Chegou. Já está próximo o fim de todas as coisas. Pedro está recebendo uma revelação aqui e ele está falando como se fosse hoje. No seu tempo, mas é como se fosse agora. Aí Pedro está dizendo assim, ó, de forma bem clara: coloquem todos os seus sentimentos naturais embaixo do controle da fé. Está próximo o fim? Está próximo. Então, olha, sejam sóbrios, sobriedade. A palavra sóbrio aqui no grego de nefálio, controlado, seja controlado. Esse controle aqui é em todos os aspectos. Seja sóbrio e vigie em oração. Pedro está dizendo, coloque todos os seus sentimentos naturais, coloque embaixo do controle da fé. Isto é, coloque aos pés de Jesus. Coloque no altar do Senhor. Aleluia. Pode colocar nele, você pode confiar. Pode confiar, meu irmão, pode confiar que a palavra de Deus garante. É conselho da palavra de Deus, é conselho bíblico. Eu estou falando a palavra genuína para você essa noite. É o que o apóstolo deixa claro para nós. Seja o nome do Senhor. Em seguida, Pedro nos fala para levar tudo a Deus em oração. Vigie em oração. A palavra vigiar, aqui no grego gregoriô, esteja acordado em constante vigília. Pedro está dizendo assim, agora não durma não. Esteja acordado. Esteja acordado. Seja sóbrio. Em outras palavras, seja criterioso, cuidadoso. E esteja sempre acordado em oração. Glória ao nome de Jesus. Somente buscando ao Senhor seremos capazes de controlar a nossa ansiedade nesse tempo do fim. Pode ficar certo. O remédio pode ser até um paliativo. Mas como cristão, eu lhe diria que aqui está a fórmula para você controlar a sua ansiedade. É você ser sóbrio, ser criterioso, ser controlado e vigiar em oração. Não tem ansiedade que não seja curada. Glória seja dada o nome do Senhor. Segundo Pedro, quanto mais negras as coisas ficam, mais devemos caminhar na paz e no descanso do Espírito Santo. Ah, pastor, mas tá ficando preta, a coisa está preta. Eu sei que está preta, pois a palavra de Deus está dizendo aqui que quanto mais a coisa fica preta, mais nós devemos caminhar na paz e no descanso do Espírito Santo. Aleluia. Mesmo o mundo secular desesperado. Mesmo o mundo secular desesperado. Isso é lar. Você é a igreja de Jesus. Você é noiva. Aleluia. Você está comprometida. Deixa o mundo sem calma. Deixa o mundo em meio ao caos, desesperado. Mas quem tem Jesus, quem está esperando a volta gloriosa do noivo, deve se manter quieto na presença de Deus. O jornal Wall Street diz que líderes corporativos e
pessoas de outras funções no mundo, estão altamente estressados, recorrendo a tudo nesse tempo do fim. Seu jornal Wall Street nos deu essa notícia e eu computei. Líderes corporativos de inúmeras funções. Não tenho tempo aqui para citar tantas funções que eu li. Tudo altamente estressados. Trabalhando sobre controle de medicação. Eu li isso essa semana. Isso no mundo inteiro estão assim, as pessoas. E quando eu estava lendo, aí aquele escritor, aquele colunista falou assim, interessante que eles recorrem a tudo, menos a Deus. Eu digo, pois aí é onde está o segredo. Como cristãos, irmãos, nós temos um Deus que promete manter a nossa paz perfeita, mesmo em meio ao caos. Olha, se fixarmos nossas mentes em Cristo, acima de qualquer coisa que aconteça neste mundo, Ele promete nos dar paz, aleluia, nos dar tranquilidade. Pedro disse que devemos nos preocupar com uma coisa acima de todas as outras desse tempo. E qual é, Pedro? Qual deve ser nosso foco? O único foco? 1 de Pedro 4:8, Pedro vai dizer assim, versículo seguinte, ele diz, olha, acima de tudo, porém, ao invés de você ficar estressado, aí às vezes até brigando, discordando, parece que eu vi um pedido aqui de oração essa noite, dizendo que uma filha que dá na mãe, não é? É a estresse do momento, não é? Tem marido batendo em mulher por aí, tem mulher batendo em marido também, não é? Tem filho batendo em pai, tem pai batendo em filho desordenadamente. É o momento que nós estamos vivendo. Aí Pedro vai dizer assim, olha, acima de tudo isso, sobretudo isso, nesse tempo do fim, tende amor intenso uns para com os outros. Porque o amor cobre multidão de pecados. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. O apóstolo está dizendo aqui, chegou o tempo do fim? Chegou. Como é que eu vou sobreviver nesse tempo do fim? Sendo sóbrio, sendo controlado, equilibrado, vigiando em oração. O que mais, Pedro? Amando. Pedro, ame uns aos outros. Agora não ame só de palavras. Ame com um ardente amor. A palavra ardente aí é como uma paixão. É como algo que está em chama, pegando fogo. Eita Jesus! Pedro está dizendo que no tempo do fim é para os irmãos amar um ao outro apaixonado, sentindo aquele amor como paixão pelo outro, para ir sobrevivendo no tempo do fim. Glória a Deus. Pedro disse que esse tipo de amor cobre uma multidão de pecados. Não é que por você amar, seu irmão não vai pecar contra você, não vai pecar daqui, é pecar um contra o outro, fazer mal um ao outro. Não é que não vai ter coisa que vai ter raiva, não. Vai ter dia que você vai ficar roxo de raiva. Mas não vai fazer nada, porque o amor que você sente pelo seu irmão, pelo seu companheiro, é um amor ardente. É um amor tão forte que faz com que o amor cubra a multidão de pecado. Oh, glória a Deus! Como a palavra de Deus ela é maravilhosa. Aí Pedro diz, se você quer saber do que se trata a sobrevivência no tempo do fim, enxergue como Deus está guiando o seu povo nesse tempo. Só você olhar como é que Deus cuida da igreja. Então você mostre também esse amor incondicional ao seu irmão e à sua irmã. Veja como Deus ele tem sido misericordioso para conosco. Se Deus não fosse misericordioso nesse tempo do fim, como nós estamos vendo tanta coisa difícil acontecendo, tanta dificuldade,
Deus já tinha acabado com muita gente. Mas Deus ama com esse amor ardente. Deus nos ama com esse amor, essa caridade ardente. Foi esse amor ardente que fez Deus dar Jesus para morrer por nós. É esse amor que Deus nos ama. Esse amor ardente, esse amor em chama, faz Deus cobrir uma multidão de pecados. Aleluia! Louvado seja o nome desse Deus tão maravilhoso e tão glorioso. E Ele está dizendo que é com esse amor que nós precisamos amar uns aos outros. Isso tem tudo a ver com esse tempo que a igreja está vivendo. E aqui Pedro diz mais, não é? Aqui está a nossa preocupação mais importante, irmãos. Não é se preocupar com coisas terrenas, materiais, mas seja sóbrio. Pedro aponta o tempo do fim e vai dar aqui um relato aqui da vida cristã, do comportamento cristão. Glória a Deus. Seja sóbrio, seja criterioso, vigie em oração, esteja alerta, dedique-se à oração, ame com amor ardente. Glória a Deus. Aí no 9 ele diz, e seja hospitaleiro. Seja hospitaleiro. O que é uma pessoa hospitaleira? Aquela pessoa do coração grande, está sempre pronta a receber mais um. Glória a Deus. Então o apóstolo vai dizer, à luz da grande misericórdia que Deus mostrou a cada um de nós, à luz de seu perdão incondicional pelos nossos pecados passados, a longanimidade cheia de compaixão para conosco. Aí Pedro diz, então vocês também agora estendam as mãos com misericórdia para aqueles que precisam da misericórdia. É isso que o apóstolo está dizendo, como viver esse tempo do fim. Deus não amou você com amor ardente? Ame também o seu irmão com um amor ardente. Perdoe como se nunca tivesse nada acontecido. Glória a Deus. Pedro está nos dando uma aula aqui essa noite, como viver esse tempo do fim. Você pode estar se perguntando, o que o perdão tem a ver com o fim dos tempos? Está aqui na palavra de Deus. É o amor, é a hospitalidade. Pedro diz, sem murmuração, sem murmurar, perdoar, aceitar, sempre mais um, sem murmurar, sem reclamar, sem maldizer. Eita, Pedro abençoado. Talvez você se sinta desapontado, não é? Com esse tema, igreja preparando-se para o fim. Mas é exatamente o que o apóstolo descreve em toda essa carta, mostrando o comportamento do cristão. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Jairo, como sobreviver esse tempo tão difícil? Eu estou lhe ensinando o que a palavra de Deus diz. Já estamos chegando do meio para o fim da mensagem, mas tem ainda outras coisas aqui abençoadas que nós precisamos aprender. Esse deve ser o sentimento do cristão. Glória a Deus. O Espírito de Deus nos revela nessa palavra como deve ser o nosso proceder para sobrevivermos. Glória a Deus. Há muitos cristãos que a essa hora da noite alguém pode até dizer, eu pensei que o pastor ia dar conselho como é que eu vou ganhar dinheiro daqui para frente. Onde é que eu vou arranjar emprego? Como é que eu faço para comprar um carro zero? Até que eu podia dizer, mas eu não estou aqui para tratar de coisas materiais. Eu estou aqui para lhe trazer uma palavra de Deus. Eu estou lhe dizendo que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele não nos faz se preocupar com nada dessas coisas, mas sim com a nossa vida espiritual. Aleluia. Muitos precisam de respostas específicas, eu bem sei, não é? Mas Pedro está aqui, amados, eu tenho uma palavra para vocês. Glória a Deus. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Você recebeu dons, dádivas. Deus tem lhe abençoado.
Administre como recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. E Deus lhe deu, o dom que Deus lhe deu não é para você não. Pedro está dizendo, nesse tempo do fim, se você não usar o dom que Deus lhe deu, você vai usar onde, meu irmão? Você está aguardando para usar onde? No cemitério? O dom que Deus lhe deu, use já. É o tempo do fim. Pedro está dizendo, olha, o dom que Deus te deu, administre. Administre aos outros. Qual é o dom que você tem? Glória a Deus. Qual o dom que Deus lhe deu? Você sabe qual o dom que Deus lhe deu? Então, administre como um bom dispenseiro. Dispenseiro é um mordomo. Dispenseiro da multiforme graça de Deus. Eu acho lindo isso aqui, porque a graça, ela é multiforme. Essa palavra multiforme aqui é cores coloridas. No original quer dizer cores coloridas, assim como o arco-íris é a graça. Ela tem várias cores, ela tem várias formas. Por isso que Deus usa cada pessoa de uma forma, de uma maneira, não é? No final dá tudo certo, porque é a multiforme graça. Uns são mais agitadinhos, outros são mais quietinhos, outros gritam mais, outros falam mais mansinho, outros cantam mais agudo, outros mais grave. Glória a Deus, cada um recebeu o seu dom, então administre conforme recebeu. Conforme a graça, a multiforme graça, aleluia. Agora, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Que conselho que Pedro está dizendo. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Eu gosto da NVI, diz assim, se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Porque quem fala a palavra aqui, no original, é como quem apenas está sendo usado como esse microfone que está nas minhas mãos. Ele não fala o que ele quer. Ele fala o que eu falar. Pois o apóstolo Pedro está dizendo assim, olha, no tempo do fim, quem for falar a palavra, fale como se fosse apenas um instrumento de Deus. Você só tem que estar sintonizado com o trono da graça. E o que Deus quiser falar, Ele vai falar através de você. Que coisa maravilhosa. Aleluia, não tem explicação humana para isso. Louvado seja Deus. Tem pessoas que falam a palavra, mas quer falar a palavra de acordo com o que ele acha, o que ele pensa. Às vezes até usa o texto da palavra para criticar as pessoas. Eu tenho atentado para isso nesses últimos dias. Eu tenho visto algumas pessoas falarem, pregando, ensinando. Esse tempo agora, não é? Muita live, muita gente nas redes sociais. E tem deles que fala como se a palavra fosse dele. Ele não interpreta a palavra não. Ele pega um texto para dar lapada. Já tem até aí o pregador lapada, não é? Pastor lapada, glória a Jesus. Não, a palavra de Deus não é isso não. Eu não tenho que falar aqui o que eu quero, o que eu acho, nem para quem eu quero, nem para quem eu não quero. Eu tenho aqui que estar ligado como um instrumento. Como esse microfone está aqui esperando que eu sopre a fala sobre ele. Eu devo, ao chegar no altar, eu estar ligado com Deus. A minha audição ligada com o trono da graça. E o Espírito Santo, como dizia Santo Agostinho, que tinha alguém que uma pombinha sentava no seu ombro e ficava cochichando o que ele tinha que falar. Assim é quem fala a palavra. Tem só que abrir o seu entendimento para o Espírito Santo e falar o que Deus manda falar. Oh, que coisa linda! Pedro está dando para nós aqui uma aula do tempo do fim. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Pedro certamente era um homem piedoso e através dele o Espírito Santo aqui nos mostra exatamente o que Deus diz sobre como enfrentar os últimos dias. Pedro está aqui nos dizendo muito claramente, eis o ponto principal, sua preparação mais importante, prepare o seu coração. É o ponto principal do apóstolo, prepare o seu coração. Você vai poder preparar um carro? Prepare. Vai poder preparar uma casa? Prepare.
vai poder preparar alguma coisa terrena. Não estou dizendo que não é para preparar, não. Prepare, mas dê prioridade a preparar o seu coração, a sua vida piedosa, a sua vida com Deus. Aleluia! Glória a Deus, ao fim de todas as coisas. Pedro está nos dando uma aula aqui. Fique calmo. Chegou o fim, chegou. Eu vou ficar estressado, atirando pedra na lua? Vai ser preso. Vai ficar louco da vida? Não, chegou o fim, eu estou atordoado. Vou jogar pedra nos carros. A polícia vai prender. Pedro disse, não é para fazer isso não, rapaz. Chegou o fim de todas as coisas? Chegou. Fique calmo. Fique sóbrio. Aleluia. Glória a Deus. A sobriedade, é interessante que a pessoa embriagada é que ele perdeu a sobriedade. O bêbado, o ébrio, perdeu a sobriedade. Aí Pedro está dizendo assim, olha, no tempo do fim, você quer vencer? Não fique como o bêbado, não, porque todo bêbado, ele fala alto, ele é brabo, não é? Quer brigar com a polícia, é rico, não é? Todo bêbado, ele é rico, é valente. Aí Pedro disse, não fique assim não, fique calmo. Aleluia. Essa noite Jesus está dando um calmante para muito crente. Muita gente que estava em casa nervosinho, nervosinha, e Jesus está mandando esse calmante para você. Glória a Jesus. Calmante, fique calmo. Fique de joelho. Olha o conselho de Pedro. Fique de joelho. Você está estressado com esse tempo do fim? Está próximo do fim? Então fique calma, calminha. Fique de joelho, vá orar, minha irmã, glória a Deus. Acima de tudo, pratique misericórdia, seja misericordioso, amor incessante aos seus irmãos, às suas irmãs, à sua esposa, ao seu esposo. Perdoe, que já chegamos no tempo do fim, não dá mais para estar com querela, com encrenca. Perdoe e cubra uma multidão de pecados. O amor cobre a multidão de pecados. 1 de Pedro 4:8. Amados, que coisa tão linda a palavra de Deus está nos ensinando. Aleluia. Nesse versículo, nós somos ensinados. O versículo 10, servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Quem foi que lhe machucou? Quem foi que lhe feriu? Quem foi que espalhou fofoca ao seu respeito? Quem foi que lhe caluniou? Quem foi que tentou manchar a sua vida, tentando lhe arrasar, lhe prejudicar? Quem foi? Você está odiando? Ah, pastor, eu sou crente, mas se eu pegasse ela... Meu irmão, chegou o tempo do fim. Não é mais tempo de odiar. Não é mais tempo de odiar. É tempo de perdoar. É tempo de perdoar. Jesus ensinou a perdoar. Jesus disse, se você não perdoar, também teu Pai que está nos céus não vai perdoar as tuas dívidas. Então é melhor perdoar. Glória a Deus. Não guardar rancor. Glória a Deus, mas amar. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Pedro está nos perguntando, você quer estar preparado para o tempo do fim, meu irmão? Quer estar preparado? A palavra é essa. Quer ficar completamente preparado quando tudo estiver sendo abalado? Quando o tempo do fim chegar, você quer estar na presença de Deus, diante do altar do Senhor? Então se assegure, não tem nada no coração que impeça fluir do Espírito de Deus, se você se derramar diante do altar do Senhor. Olha, eu não tenho tempo aqui para falar, mas eu quero dizer
biblicamente, ainda há uma oportunidade. A Bíblia ainda trata de que, nesse tempo do fim, nesses últimos dias, profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, Joel, falou de uma chuva, a chuva da colheita. A serôdia, a chuva anterior, foi o poderoso derramar do Espírito lá no Pentecostes. Mas a Bíblia não fala só na serôdia, não. Fala na chuva da colheita. Aleluia. Antes da colheita vem uma chuva para engrossar os grãos, para adoçar, aleluia, o fruto. Eu ainda creio que em meio a todo esse caos que nós estamos vivendo, Deus vai mandar a chuva da colheita. A última chuva do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. A primeira chuva caiu em um derramado Espírito no dia de Pentecoste e nos dias subsequentes da igreja. Mas agora que estamos já vivendo esse último tempo, a última chuva, a última chuva, a chuva da colheita, a última chuva de Israel vinha na primavera, para amadurecer a safra antes da colheita. E eu estou crendo, obreiros que estão aqui, e vocês que estão em casa, eu estou crendo que nesse tempo do fim, Deus ainda vai mandar a última chuva, para amadurecer a safra, aleluia. Zacarias 10:1, pedia ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Sim, é o Senhor que faz os relâmpagos, e Ele lhes dará chuvas copiosas, e a cada um erva no seu campo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Joel profetizou: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o alvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filho de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia, e as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Mas olha, comereis abundantemente. Quem crê nessa profecia? Vos fartareis, louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. E sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Aleluia! Joel está dizendo aqui, em verdade, acorda, igreja, olha ao seu redor, o que vocês estão vendo acontecer foi profetizado, está apenas se cumprindo a palavra de Deus, mas não pense que vai terminar tudo assim, não. Aleluia! Vai vir a última chuva. Vai vir a última chuva, e quando a última chuva vier, aleluia, e eu quero dizer que eu creio que já está começando a chover. Senhor, aleluia, já está mandando nuvens brilhantes, cheias de água, para vir cair sobre a sua vida, sobre a sua igreja, ou sobre a nossa família. O Espírito está preparando todas as coisas para esta última grande colheita. Satanás sabe desta última chuva que está por vir, e sabe também que haverá uma gloriosa colheita. O diabo sabe o que está escrito na palavra de Deus. Lembre que ele citou a palavra para Jesus. Ninguém conhece a Bíblia mais do que Satanás.
Ele conhece, aleluia, por isso que ele está tentando atrapalhar de todas as formas, aleluia. Ele liberou um tanque furioso, aleluia, contra a igreja nesses dias, aleluia. Mas Satanás, tu vai ver, quando a chuva do céu começar a cair, vai haver ainda uma grande colheita, aleluia, oh glória a Deus. Eu estou sentindo, a gente sente, muitos cristãos estão esmagados, estão feridos, estão sentindo a perca de entes queridos, há muita lágrima, há muita dor, a gente chora também nos cantos escondidos, intercedendo pelos irmãos, mas sabendo que esse amargor, essa tristeza, aleluia, é tudo sinal, evidência do tempo do fim. Glória a Deus. Mas o Senhor vai ter misericórdia do seu povo. Nos dias de Ageu também houve uma turbulência muito grande. Eu não vou ler aqui, não tem tempo. Mas Deus usou Ageu e disse: a glória dessa última casa vai ser maior do que a da primeira. Ora labaxeca malabahas. Eu sinto Deus nesta palavra, esta noite, aleluia, oh meus irmãos, é a palavra de Deus se cumprindo, e cumpriu-se. Aquela calamidade dos dias de Joel passou, aquela calamidade dos dias de Ageu passou, e Deus trouxe um tempo de bênção, aleluia, um tempo de maravilha. O nome do Senhor foi glorificado. Então guarde essa palavra de Deus desta noite. Sede sóbrio, leve tudo em oração, mostre misericórdia para com todos, aleluia, glória a Deus. Seja sóbrio, seja abstinente, seja temperante, seja casto, seja moderado, seja modesto, seja recatado, seja cuidadoso. É tudo Pedro ensinando a gente como viver nesse tempo do fim. Na NVI diz: seja criterioso. Sabe o que é criterioso? Seja cabeça fria, rapaz. Tem gente que é cabeça de fósforo, qualquer coisa esquenta, pega fogo. Se passar a cabeça dele na cabeça de outro cabeçudo, cabeça de fósforo, acende fogo. E a palavra de Deus está dizendo: seja criterioso, seja cabeça fria, mente equilibrada, tenha autocontrole, tenha moderação para viver nesse tempo do fim. Vigie em oração, esteja acordado, ore sempre a Deus com fervor, ame uns aos outros com amor ardente, seja generoso com os necessitados, sirva conforme o dom que recebeu, testemunho de Cristo, faça tudo para a glória de Deus, permaneça leal a Cristo, mesmo em meio às provações, suporte provas ardentes. Para terminar, Pedro disse: olha, vocês vão passar provas ardentes, prova de fogo. A palavra aqui, provas ardentes, quer dizer prova de fogo. Mas Pedro diz: suporte essas provas, aleluia, prova que arde, prova que queima, prova que abrasa, aleluia. Mas ele disse: ao invés de você ficar triste, não estranhe não fique admirado não, querendo correr, abrir a para, não, se alegre. Pastor, eu me alegrar? Sim, meu irmão, se alegre. Pedro dá aqui um motivo, sabe por quê? Se alegre no fato de ser participante das aflições de Cristo. Que Deus te ajude, que Deus nos abençoe, que essa palavra possa achar guarida em nossos corações. Se você se alegrar no fato de ser participante das aflições de Cristo, na revelação da sua glória, quando Cristo vai se revelar, sabe o que vai acontecer? Nós vamos se regozijar e se alegrar com Ele. Então hoje você chora, mas amanhã você vai sorrir. Eu vou repetir essa frase para ficar na sua mente, no seu coração. Hoje você está chorando, mas amanhã você irá sorrir. Diga glória a Jesus por isto.